Então, este é um exemplo que envolve uma situação, um problema que envolve conservação de energia. Então, o bloquinho da figura tem massa 300 gramas, que é igual a 0,3 quilogramas. O bloquinho, então, ele desliza numa superfície sem atrito, partindo desta posição A, e partindo do repouso, né, como diz aqui, portanto, a velocidade inicial em A é 0. Então, ele parte aqui da posição A com velocidade nula. Na medida que ele vai descendo, ele vai adquirindo velocidade e vai chegar aqui na superfície horizontal com uma certa velocidade que é constante. Como não tem atrito, né, ele continua com esta velocidade, que é a velocidade que ele passa pela posição B. Devido a essa velocidade, ele vai começar a subir pela trajetória circular e descreve essa trajetória de raio igual a 2 metros. Então, vamos responder a primeira pergunta, que pede, supondo que essa altura é de 5 metros, determina a velocidade do bloquinho quando ele passa pela posição B, sabendo que ele parte do repouso, e que o raio R é de 2 metros. Então, o primeiro passo é traçar o referencial. Sempre que nós vamos trabalhar com exercício que envolve conservação de energia, nós temos que traçar o nível de energia zero. O referencial escolhido é este aqui no plano mais baixo, que está em verde. Depois que nós desenhamos o referencial, nós vamos analisar as forças que estão atuando sobre o bloquinho quando ele se movimenta nesse trajeto AB. As forças são a força normal, que é a força exercida pelo plano inclinado sobre o bloquinho devido ao contato que o bloquinho tem com o plano inclinado. A força peso, que tem direção vertical e para baixo, como está aqui na figura. Como a força normal é perpendicular ao plano inclinado, ela não realiza trabalho, né? Como nós sabemos. A força peso, nós sabemos que é uma força conservativa. Logo, este é um sistema conservativo, ou seja, a conservação da energia mecânica. Feita essa constatação, vamos para o terceiro passo, que é estabelecer a equação da conservação da energia mecânica do bloco nos pontos A e B. Em relação ao referencial, no ponto A, o bloco está a uma altura h, portanto, ele tem uma energia potencial gravitacional. Essa é a energia do bloco no ponto A. A velocidade dele é 0 nesse ponto, então não tem energia cinética. Quando ele passa por B e chega nessa posição, a altura em relação ao referencial é 0, então não tem energia potencial em B. Só tem energia cinética, porque nós vimos que ele vai passar aqui com uma certa velocidade. Então, tem energia cinética mvb ao quadrado sobre 2. As massas, né, podem ser simplificadas, dividir tudo por m. Substituindo, tem-se então a altura é 5, o g é 10, igual a vb ao quadrado sobre 2, a velocidade deu 10. Então, quer dizer que ele vai passar no ponto B com velocidade de 10 metros por segundo. A letra C, ou melhor, a letra B, pede para determinar o trabalho realizado pela força peso no percurso AB. Tá? Então, supondo que o H continua sendo 5. Bem, sabemos que a força peso é uma força constante, então o trabalho realizado por ela pode ser, né, determinado pela equação trabalho da força peso é a força peso vezes o deslocamento AB vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Então, seria peso e o deslocamento AB, que é no sentido do eixo e direção do eixo X, melhor dizendo, que é na direção do eixo X. Então, este ângulo alfa é este aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui na figura o ângulo alfa.
Tá? Então, é o módulo da força peso vezes o deslocamento AB vezes o cosseno de alfa. Se nós observarmos aqui, o ângulo alfa mais o ângulo θ, que forma 90 graus. Então, vamos escrever que o alfa mais θ é igual a 90 graus. Tá? Vou apagar aqui, ficou feinho. De novo, igual a 90 graus. Nós sabemos da matemática que seno e cosseno de ângulos complementares são iguais, ou seja, o cosseno de alfa pode ser substituído pelo seno de θ. Tá? Então, vou botar aqui embaixo uma observação, que o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Substituindo na equação, no lugar do cosseno de alfa, nós vamos escrever seno de θ. Então, nós vamos ter força-peso, módulo força-peso, vezes deslocamento AB, vezes módulo deslocamento AB, vezes o seno de θ. Olhando o triângulo retângulo que nós temos aqui, o seno de θ é o cateto oposto a H sobre a hipotenusa B. Tá? Então, seno de θ é H sobre AB. Isolando o H, a altura H pode ser escrita como sendo AB seno de θ. Como AB é igual a seno de, AB seno de θ é igual à altura H, tá? Repetindo, AB seno de θ é igual à altura H. Então, o trabalho da força-peso será igual a força-peso, QMG, vezes a altura H, onde o H é AB seno de θ. Ou seja, concluímos que o trabalho da força-peso ao longo do plano inclinado é mgh, que é o próprio valor da energia potencial que o bloco tem em relação a este referencial no ponto A. Logo, substituindo nessa última equação os dados, vamos ter que o trabalho da força-peso é a massa, que é 0,3, o G, que é 10, a altura é 5. E a resposta vai dar 15 joules. Agora, no item C, pede para determinar a mínima altura H, ou seja, o H não mais é igual a 5 metros, a mínima altura H, de onde o bloquinho deve partir do repouso, ou seja, a velocidade aqui no ponto A continua sendo 0. De modo que, ao passar pelo ponto D, que é o ponto mais alto aqui dessa trajetória circunferencial, a superfície exerça sobre este bloco uma força de 5 newtons. Então, veja que o bloquinho vai vir por aqui, vai passar aqui, estamos supondo aqui por dentro desta circunferência, dessa trajetória circular. Fazendo o diagrama, né, de corpo livre do bloquinho, quando ele passa aqui no ponto D, na parte interna, as forças que vão atuar sobre ele é a força normal, que é a força que o trilho exerce sobre o bloquinho neste ponto D, mais o peso do próprio bloco. Desenhando o eixo X e fazendo a soma das forças em relação a esse eixo, nós teremos normal mais a força peso igual à força resultante que age nesse ponto. Como a trajetória circular se trata de um movimento circular, a força resultante é a própria força centrípeta, que é a massa vezes a velocidade desse bloquinho neste ponto ao quadrado, sobre o raio R, que é o raio da circunferência. Então, a normal mais a força peso, a normal é igual a 5, por que é igual a 5? Porque diz assim, ó, de modo que ao passar pelo ponto D, a superfície exerça sobre ele, quer dizer, a força que a superfície faz sobre o bloco, que é a normal, é igual a 5. O peso é 3, por que o peso é 3?
A massa é 0,3 quilogramas. Peso é mg. Sabemos que é igual a mg. Então, a força peso, 0,3 vezes o G que nós estamos adotando como 10, né, vai dar 3 newtons. Encontramos 3 newtons. Então, o peso é 3. Igual a massa 0,3, a velocidade no ponto D nós não sabemos ao quadrado, sobre o raio que é 2. E chegamos que a velocidade do bloquinho no ponto D ao quadrado é igual a 53,3 metros quadrados por segundo ao quadrado. Mas o que está pedindo é o valor desta altura, H. Então, vamos agora estabelecer outra equação para poder calcular a altura H. Já sabemos a velocidade neste ponto. Em relação ao nível de energia zero, né, sabemos que no ponto A, a energia que o bloco tem é potencial gravitacional mgh. E no ponto D, ele vai passar aqui, né, o bloquinho com uma certa velocidade. Vamos desenhar o vetor velocidade no ponto D, que nós temos aqui o valor do módulo ao quadrado. Então, quando passa pelo ponto D, vai ter energia cinética, mas também tem uma altura, que é o dobro do raio, ou seja, o próprio diâmetro em relação a este referencial. Então, vamos igualar a energia mecânica do ponto A com a energia mecânica do ponto D. Então, energia mecânica de A igual a energia mecânica no ponto D. Então, energia mecânica no ponto A é mgh, no ponto D é mg, o dobro do raio é a altura, mais a energia cinética mvd ao quadrado sobre 2. Como tem m, que é a massa em todos os membros, em todos os membros, dividimos toda a equação por m, tá? E agora vamos substituir os valores. O G é 10, o H nós não temos, e o G é 10, 2 R's é igual a 4, e a velocidade ao quadrado, 53,3 ao quadrado sobre 2. E chegamos ao valor para a altura de 6, vai escrever isso aqui. Altura 6,67 metros. Esta é, então, a resposta. Este material pertence ao ensino propulsor e eu sou a professora Neiva Manzini.